E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje novamente sobre o tempo, não o tempo de sobriedade e abstinência, mesmo que isso tenha uma puta de uma importância, mas é sobre o tempo onde, tendo o vício em álcool e drogas e uma recuperação sendo vivida, um tesouro oculto que, para aqueles que se permitem mergulhar profundamente em si, se estudar e estudar a vida, é alcançado de uma forma secundária, junto principalmente ao aspecto da sobriedade e abstinência, sendo este um determinante de estabilidade para novas conquistas, onde perdurar sem que haja lapso e recaída, nem mesmo volta ao uso, com o tempo você aprende a viver as coisas dentro de um sacrifício e um benefício, onde novamente o tempo é um regente de um resultante positivo. Eu vou explicar e eu não farei o meu mantra de entrada, então bora pra cima. A parada é o seguinte, obviamente, né, de uma forma muito egocêntrica, eu estou aqui falando de mim, sendo eu meu objeto de estudo, só posso filosofar em uma quinta-feira às 8h30 da manhã, porque eu não estou numa guerra, nem mesmo em estado de rua, muito menos escravizado, passando fome, sem um teto. Então, obviamente, eu estou aqui filosofando, né? É um privilégio e uma realidade que é importante termos dentro de muitas verdades. Então, naturalmente, até pelas minhas frentes de trabalho, eu comecei a observar isso com algumas coisas que aconteceram. A minha jornada, ela existe há 12 anos e, assim como eu já compartilhei muito em outros momentos, o início da minha recuperação ele foi muito doloroso. Ele foi realmente brutal, até porque eu fiz tudo na unha. Eu não fui internado, eu não usei medicamento, eu única e exclusivamente fui para um grupo de 12 passos e fazia terapia. Obviamente, fui incluindo uma série de outras coisas, como práticas esportivas, uma conexão de subjetividade energética e espiritual, me condicionei unicamente, tão somente em viver à luz do dia, à noite, já recolhido em casa, quando não em um grupo de 12 passos, ou alguma atividade segura, como uma série de práticas meditativas, entre diversas outras coisas que eu me permiti tentar descobrir se de repente algo novo poderia fazer com que eu tivesse novos prazeres, novas experiências. E isso foi ao longo do primeiro ano, do segundo ano, até 5 anos praticamente, em um gigantesco hiato único, exclusivo de recuperação. O que também é um privilégio, tudo bem que naquele momento eu tinha uma série de dificuldades, eu estava morando de favor, aspas, na casa da minha mãe, eu não tinha nenhuma condição financeira, ainda que existisse uma série de contradições, pois eu gozava um excelente fruto de uma muito excepcional e inacessível análise com um profissional simplesmente magnânimo, magnífico, e aquilo sim em uma via através de um investimento com uma ajuda que eu tinha, mas muitas vezes eu tinha que ir andando para a terapia, pois eu não tinha nem dinheiro para o ônibus. Então eu acabei vivendo uma série de relações novamente em cima de sacrifícios e benefícios. E eu tive um despertar ontem
Pois, naturalmente, como eu tenho algumas participações nas temáticas da abstinência e da dependência química, eu consigo distinguir muito bem. Então, aqui como comunicador, é uma qualidade muito híbrida, né? Ela é mista. Então, eu falo de mim, falo de experiências, de alguns estudos, os convívios, enfim, é uma coisa bem fluida. As pessoas que vêm a mim quase sempre são em cima de algum tipo de sofrimento, partindo do álcool e da droga, o vício, vícios determinantes de suas migrações, aspectos na ideação suicida ou, de fato, arquiteturas e até alguns momentos muito tristes com as realidades do suicídio, uma depressão, né? As dúvidas sobre aspectos em alguns tipos de transtornos. Então é uma conversa que muitas vezes ela está em cima de uma atmosfera de sofrimento, de dor, de perdas, prejuízos, né? Uma inabilidade, uma impotência, uma destruição, uma toxicidade coletiva, seja de uma pessoa ou enfim de pessoas que estão juntas e cada um na sua realidade, né? Mas de uma forma que vem através do sofrimento. E nessas conversas eu acabo também tendo as minhas relações pessoais, como alguém que já viveu e vive ainda outras verdades, e também na qualidade de profissional, né? Não contente, eu ainda tenho as questões das artes plásticas e da literatura. Então eu acabo juntando muita coisa e com certeza pela tríade muito simples da adicção, sendo o egocentrismo, obsessão e compulsão, tudo isso que eu faço está dentro dessa tríade. É onde eu encontro a minha satisfação, é onde eu me reconheço, é onde inclusive eu trabalho muitas vezes a minha vaidade, tentando equilibrar algo que seja de fato um propósito, um sentido, um ofício, né? E ontem, refletindo sobre todas essas prolixas resenhas aqui compartilhadas, eu percebi uma coisa que, mesmo já conversado aqui, inclusive com alguns vídeos anteriores em relação ao tempo, foi ontem que eu percebi mesmo, mas mesmo, como de uma forma secundária, o processo da recuperação, ele me trouxe algo que eu não tinha percebido, que é simplesmente aprender a viver o tempo. Eu constantemente falo, né, com pessoas que não têm experiências de internações, instituições, comunidades, grupos, trabalhos específicos, quando em vício e recuperação. Então são pessoas, assim como eu já fui, quando eu tinha 27 anos de idade, até os meus 29 anos de idade, alguém que procura, mas não conseguiu se identificar, ou talvez ainda tenha níveis de resistências que bloqueiam, né, as diversas formas que existem e sem juízo de valor sobre o que seria bom ou ruim, certo ou errado. O mais importante é a pessoa se identificar e fazer, né? Então, eu já passei por essa situação onde muitas vezes as minhas dificuldades em realmente me render, aspas, a um método, uma ideia, uma concepção, uma dinâmica no aspecto da recuperação pudesse ser feito como, depois dos meus 29 anos, eu comecei e estou até hoje, só que hoje com diversas outras formas e verdades e ideias, né? Porque são 12 anos onde eu vivi, inicialmente, uma grande verdade do tempo, onde as coisas não vão. Mesmo que existam momentos melhores, até mesmo, cara, algumas certezas de ter
conseguido ou vencido o aspecto do vício, né? A persistência e a obediência, aspas, né? É apenas o comprometimento, um aspecto de viver uma responsabilidade que permite então níveis de liberdade, pois o que tem que ser feito se mantém feito, né? E assim foi a minha jornada, mas ontem, devido a uma série de situações externas, de pessoas e situações, eu parei e percebi como aprendemos quando nos dedicamos de fato, e isso não é uma maldição ou um privilégio do vício e da recuperação. Isso pode ser vivido em qualquer aspecto de conhecimento pessoal, para melhorias de qualquer tipo de área, né, que compete a, de repente, algo que incomoda uma pessoa e ela quer melhorar. Então, o grande ponto é, tendo o vício como agente destrutivo, e obviamente sem o consumo do mesmo que existam migrações, mas sem o consumo de álcool e droga, por exemplo, que te deixa completamente sem pudor, critérios ou até mesmo limites, né, sendo trampolim para grandes outras desgraças que talvez sem a distorção do álcool e da droga acontecesse, mas ainda não desqualificando as outras naturezas de vícios que também ativam dessa mesma maneira, mas tendo o álcool e a droga no corpo, é muito mais potente o aspecto dos impulsos e etc. Então, havendo uma estabilidade, aí sim entrando a importância de não existir lapso, recaída e volta ao uso, você transita numa régua espaço onde as coisas naturalmente começam a amadurecer. Só que essa jornada, cara, assim como cada um tem a sua individualidade devido à sua digital, independente de até encontrar a tua própria verdade, ser de suma importância viver modelagens que já existem e que já são, sim, para bons resultados, mesmo que seja algo embrionário, preparatório, iniciático, não importa, ali, nessa passagem, muito provavelmente, você se depare com situações da vida que já não estão ligadas à questão do vício, e sim da vida, da existência, onde você vai conseguir mensurar o que realmente entra como sacrifício e benefício. Então haverá sempre uma possível visão, até que isso se transforme em prismas diferentes de compreensões, como o sacrifício não consumo do álcool e da droga, né? Independente das certezas ou as grandes conquistas e revelações, é importante entender que por um período, né? E aí também entrando numa linha bem cuidadosa, porque existem muitas verdades, é importante por um período não consumir, para que haja uma neoformação de novas maneiras, concepções, execuções de fato, onde todas as questões dos sentimentos, dos pensamentos, relações externas e internas possam então existir dentro de um tempo diferente daqueles registros que estão associados, inclusive, ao aspecto imediato naquela questão ligada ao vício, que é tão simples as pulsões de prazer e fuga do desprazer. Simples assim, mas extremamente complexo para entendimentos e compreensões práticas. E os entendimentos e as compreensões práticas, eles só podem ser vividos conforme uma permanência, mesmo que dentro de uma impermanência existencial,
em maturações no tempo, trabalhando o sacrifício e o benefício. Em outras palavras, para ser mais prático, ficar sem o uso de álcool e drogas por um período significativo de pelo menos, 6 meses, né, que seria uma métrica meio comum da praça, quando a gente entra num âmbito um pouco mais medicinal, científico. Cara, conseguir estruturar isso pode ter um efeito de qualidade positiva secundário para que você, em determinadas outras situações, criação de uma empresa, ser mandado embora de uma empresa, início de um relacionamento, término de um relacionamento, início de uma especialização acadêmica, a não conclusão devido a infinitos fatores que impediram o mesmo. Todas as situações da vida, elas terão uma nova estrutura onde você vai entender como é importante resistir, sofrer, estar sozinho, não poder sair, socializar, gastar, entender que há um período de concentração, de reformulação, é onde você começa a fazer as conexões e desconexões de talvez uma trama que até o momento foi vivida, até mesmo com grandes conquistas e grandes felicidades, não importa, mas que resultou num momento onde a destruição pelo vício detonou tudo que tinha. E não é tirar ou estabilizar o vício que vai trazer novamente ou algo novo dentro de tudo que já foi vivido. É sim a permanência nesse momento, aqueles que têm o vício como algo realmente destrutivo, né? E todos os trabalhos de todas as coisas anteriores que estavam talvez descosturadas. E serão as formas na estabilidade do não uso do álcool e da droga, vícios determinantes e as suas migrações numa proporção futura, né, quando essas coisas já estiverem melhor costuradas, para que, acessando aquilo que também, né, de uma forma levou à busca de prazer e fuga do desprazer, principalmente imediato, possa então entrar numa nova linha de trabalho, onde você talvez viva um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, ressignificando uma série de coisas dentro de sacrifício e benefício. Quando em algum momento não será mais sacrifício e benefício, pode ser apenas ônus e bônus, ou algo simplesmente natural da existência. Porque você conseguiu forjar, você conseguiu se conectar com uma realidade de um tempo. E nós estamos vivendo a grande dificuldade da nossa era, que é o tempo da qualidade digital, virtual, as nossas frentes de facilitadores junto à inteligência artificial, chat GPT, criações de aplicativos para todas as sortes e azares. Então não estamos conectados com um tempo orgânico. Essas coisas, quando a pessoa se permite viver qualquer processo de autoconhecimento ou ressignificação da psique, novos meios de comportamentos, disciplinas e práticas, a pessoa ela começa a viver uma realidade do tempo com calma, com paciência, o que não anula dificuldade, ansiedade, angústia, desespero, raiva, ódio, pânico, ideação suicida, depressão, vontade de usar, fissura, abstinência, confusão. Mas ali, vivendo tudo isso e caminhando em cima de
alguns focos, alguns objetivos, mesmo que eles não estejam tão claros. Ao menos você já tem um foco e um objetivo do que você não quer. Eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais isso, eu não quero ter isso amanhã. Legal, o que eu quero para frente? Não sei, mas eu sei que fazendo tais coisas, ao menos eu consigo já não ter o que eu não quero. Então eu vou seguindo nisso. Essas coisas, cara, elas são complexas, elas são difíceis e elas não serão reveladas imediatamente, como numa dose ou em segundos ou minutos de uma explicação ou na própria criação de alguma coisa superficial, artificial, periférica, sem profundidade. Então é importante aprender a manter. E quando a gente fala numa questão física, manter-se sem o uso. Manter-se sem o uso, né, nesses momentos, ou para a vida inteira, ou depois transformado, mas havendo uma consolidação real de permanência, mantendo-se sem o uso, secundariamente você vai aprender a manter sacrifícios aos seus benefícios. E isso é muito legal. E era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!